Shalom, Brahot, saudações e bênçãos, Shabbat Shalom, sábado de paz a todos. A paraxá que nós vamos, desse Shabbat que encerra a semana, é a paraxá Kitzá. Essa paraxá vai do... Deixa eu pegar aqui para vocês. É o livro de Shemot, tá? O livro de Êxodo, que vai de 30, o capítulo 30, o versículo 11. Eu ia falar em hebraico, desculpa, tentar falar em português para ficar tudo certo, para vocês compreenderem. E vai até o capítulo 34 ao versículo 35. A Haftarah ou Haftorah, por que Haftarah? Teve um tempo que os judeus eram proibidos de ler a Torá. E para substituir a leitura da Torá, escolhiam uma passagem de um profeta ou de uns santos escritos para lerem, tá? E como estivesse lendo a Paraxá. Então por isso que o termo é Haftarah ou Haftorah. E a Haftarah de Kitzá é Ezequiel, o profeta Ezequiel, vai do capítulo 36, vai a 16, o versículo 16 a 38. Bom, então vamos falar sobre a Paraxá. O termo que eu estou utilizando para a mensagem é o pecado. O que é o pecado? Tá? Antes de começar, desculpa, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? E dê o seu comentário. Se gostar, dê o like. Se não gostar, dê o dislike. Se não gostar do vídeo, compartilhe com seus inimigos. Se gostar, compartilhe com seus amigos, né? Então vamos lá. A Paraxá tá sobre a questão do pecado. Como a maioria das vezes que a gente pergunta alguma coisa, vai depender muito de quem responde a nossa pergunta, né? Então, no Midrash, o Midrash é um livro sobre os estudos utilizados pela Torá, no livro do Tratado Yakut Shimoni, sobre o Terrilim, sobre o Salmo 25, descreve aí uma espécie de mesa redonda, na qual esta pergunta é apresentada a 4 autoridades diferentes, né? A sabedoria, a profecia, a Torá e a Hashem, a Deus. Cada um dos 4 vai fornecer uma diferente definição de pecado. Segundo a sabedoria, tá, o pecado é um ato prejudicial. De acordo com a profecia, é a morte. A Torá vê como uma tolice e Deus vê como uma oportunidade, né? Então, a visão filosófica do pecado é que é uma má ideia, né? Como caminhar descalço sobre uma neve, ou comer muitos alimentos engordurados. Se você faz coisas mais, certamente as consequências serão mais. Serão mais no sentido de mais com M-A-S, tá? Com acento agudo, que não é de porém. Bom, então isso quer dizer que alguém fica sentado tabulando os pecados e distribuindo os castigos? Podemos dizer assim? Bem, de certa forma, embora não seja algo tão simplista como se imagina, como um Deus vingativo acertando as contas com as suas pequenas criaturas terráqueas, por usarem desafiar suas instruções, né? É mais ou menos isso, tá? Então, a gangrena, por exemplo, em um membro, quando nós temos um membro que é gangrenado, tá? O que se vai acontecer, né? Quando tem existe uma técnica hoje cirúrgica que congela o membro e aí
vai ser congelado e com isso vai ser retirado esse membro. Por quê? Ele pode causar um problema para todo o corpo e até levar à morte do corpo. Então, definitivamente, vamos dizer o seguinte: se você aceita que tudo acontece foi porque Deus queria que acontecesse, tá? Vamos dizer que o pecado seria isso mesmo, uma tabulação. Mas o que realmente significa é que Deus estabeleceu certas leis da natureza que descrevem os padrões dos seus atos sobre nossa existência. Então, há leis físicas da natureza, aquelas que os cientistas descrevem os padrões dos atos, tá, em si, dos atos, das leis relacionadas, que descrevem os padrões das leis relacionadas à natureza, os ciclos e etc. Isso também tem a atuação de Hashem nesse sentido, porque toda a ciência, toda a sabedoria, toda a filosofia, toda a religião, a sua base de princípio é a Kabbalah, que é a alma da Torá, e todas as religiões têm iniciam sua semente ali, na Torá, na quarta linguagem da Torá. Porém, todavia, nessa quarta linguagem, para isso você tem que ter as três primeiras iniciais, que é o Peshat, o Remes, o Drush e a Kabbalah, que é o Sod, que é o oculto. Quer dizer, um pomar divino, tá? Que estabelece as leis que são criadas pelo próprio Criador, Hashem, que fala tudo a respeito sobre a questão da nossa existência, do universo, de tudo que há escrito. Então, há também as leis espirituais na natureza, que ditam que os atos espirituais benéficos produzem benefício espiritual e ações espiritualmente prejudiciais causam dano espiritual. É como a nossa existência física deriva ali e espelha a nossa realidade espiritual. O comportamento moral e espiritual de uma pessoa terminará por afetar também sua vida física por um todo. Dessa maneira, o Melech Shlomo, o rei Salomão, que é a fonte da perspectiva da sabedoria no Midrash, tá? Declara no livro de Provérbios, que é o livro de Mislei em hebraico, o mal persegue a iniquidade. A profecia vai um passo além disso. O pecado não é apenas um ato prejudicial em si, é um ato prejudicial por excelência. Então, a profecia, que representa o apogeu do esforço do homem para comungar com Deus, define vida como uma conexão. Sendo assim, o pecado é a morte. Então, o pecado é a falta da conexão com Hashem. Sendo assim, a Torá concorda que o pecado seja um ato prejudicial, concorda também que é uma ruptura do fluxo de vida do Criador para com a criação. De fato, a Torá é a fonte tanto da perspectiva da sabedoria como da profecia sobre o pecado. Mas a Torá vai além de ambos, ao reconhecer que a alma do homem, voluntária e conscientemente, jamais faria algo tão tolo. Mas o pecado, diz a Torá, é um ato de insensatez. Então é como se a alma perdesse a cabeça em um momento de racionalidade e confusão cognitiva e faz com que algo contrário ao seu verdadeiro desejo. Faça algo que seja contrário ao verdadeiro desejo da alma. Mas nós temos que entender uma coisa. Carregamos dentro de si não só a alma divina, mas a alma animal, que é a Neshama,
Nós temos a Neshama, a alma divina, e a Nefesh Habehamit, que é a alma animal, que é uma luta constante. É nela que vem o livre-arbítrio, é nela que vem as questões de praticar a Torá ou não. Quem eu alimentar este lado, tá? O lado que for bem alimentado vai o que vai sobressair. Aquilo que nós desejamos quanto animais que somos. Então, por isso que muitas das vezes nós vemos aí muitas situações de, como eu posso dizer, situações de pessoas que se afastam totalmente de Deus, procurando seus interesses próprios, seus egos, esquecendo que Deus que manda em tudo e tudo está sob o controle e a perspectiva de Hashem em tudo. Então, se tudo está sob a perspectiva de Hashem, então a gente tem que entender que quem criou todas as leis foi Deus, foi o Criador. Tanto as leis da natureza, quanto as leis da física, biologia, da medicina, tudo. Então ele controla tudo. E quando nós tivermos consciência disso, talvez a gente comece a ser mais racionais e buscar alimentar a alma divina e esquecer a alma animal. Então, que Hashem abençoe a todos. Eu vou fazer um pedido aqui. Quem puder nos ajudar no tratamento que eu tenho de câncer, não parece, mas eu tenho. E eu estou há 5 meses sem receber meu salário. Entrei com um processo aí. Até agora não se resolveu. Então, se alguém puder fazer uma CDK, um ato de justiça e me ajudar, eu agradeço. Shalom, shalom. Hashem abençoe a todos.